Salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli e hoje a gente vai estar resolvendo aqui uma questãozinha do Enem 2019. Eu vou jogar a questão na sua tela, para o vídeo, depois você volta para a gente resolver juntos. Vamos lá? Bom, o tema dessa questão é muito bacana, a gente está falando de uma questão envolvendo dinâmica impulsiva, né? Impulso, quantidade de movimento, essas coisas. Bom, ele está falando para nós que, dependendo da altura que um tijolo de 2,5 kg despenca aí do ar, ele pode bater aí no capacete de um trabalhador em uma obra e esse capacete, né, durante 0,5 segundos, né, o intervalo de tempo de aplicação dessa força, pode fazer com que o cidadão receba uma força impulsiva média que é maior do que o próprio peso do tijolo. Ele quer saber quantos tijolos eu teria, ou quantas vezes o peso de um tijolo eu teria em um impacto como esse. Para a gente entender então o processo, primeiro a gente vai calcular o peso do tijolo. Lembrando que o peso é determinado a partir da massa vezes o valor da aceleração da gravidade. O peso então é a massa, que é 2,5, vezes a gravidade, que é 10. Observa que ele cita a unidade metro vezes segundo elevado a menos 2, que na verdade é metro por segundo ao quadrado. Então tá tudo em casa, né? Então o peso de um tijolo a gente concorda que vale 25 newtons, ok? Então agora que eu já sei o peso do tijolo, eu vou tentar descobrir qual é a força média que eu tenho com esse tipo de impacto. Para eu descobrir essa força média, o que a gente vai trabalhar? A gente vai ter que trabalhar com a definição de impulso. Vamos trabalhar com a definição de impulso. Impulso a gente costuma dizer que é o valor da força média vezes o intervalo de tempo. Isso é o que a gente chama de impulso médio. Bom, só que a gente também já conhece as relações por aí de que o impulso é, né? Vamos puxar aqui na frente, de que o impulso é a variação da quantidade de movimento ou de quantidade de momentum, né? Então, força média vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento de um sistema, tá bom? Então, só igualei as duas definiçõezinhas de impulso para a gente resolver a nossa questão. Então, força média vezes o intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá bom? A gente só está lidando com o módulo aqui, então não vou me preocupar muito com essas definições de sinais positivos e negativos envolvendo esse sistema. Olha, a quantidade de movimento inicial, supondo que o móvel, que é o tijolo, parta do repouso, a quantidade de movimento inicial para mim vai ser nula. Então, na verdade, né, o que a gente tem que pensar é só na quantidade de movimento final. É isso que me interessa. Então eu vou igualar a minha força média, o intervalo de tempo, apenas a quantidade de movimento final do meu sistema, tá bom? Então é como se eu não estivesse me importando com a quantidade de movimento inicial. Repito mais uma vez, eu não estou pensando em nenhum sinal aqui, eu estou pensando somente em módulo das grandezas, tá bom? Então, a força média é ΔT vezes a quantidade de movimento final. Só que a quantidade de movimento final, ela depende da velocidade final e da massa do próprio sistema. Então eu preciso descobrir qual é a velocidade final do tijolo. Para eu descobrir essa velocidade final do tijolo, eu vou utilizar então algumas equações. Ou eu posso usar conservação de energia, ou eu posso fazer um tratamento envolvendo cinemática. Eu vou trabalhar com as equações de cinemática. Por exemplo, né, uma expressão que a gente pode estar utilizando aqui nesse momento é a própria equação de Torricelli. V quadrado, V0 quadrado, 2 vezes A vezes o ΔS. Onde o meu objetivo é descobrir a velocidade final do tijolo, sabendo que a velocidade inicial dele é 0 e a aceleração que promove a queda dele é a própria gravidade e a altura que ele cita na questão é de 5 metros. Qual seria então a nossa velocidade, no caso, lá no finalzinho da queda, exatamente no capacete do operário que ele cita? Então a velocidade final corresponde a 10 metros por segundo, ok? Então agora vamos substituir os dados para descobrir o valor da força média. Qual é a força média? É aquilo que a gente está querendo. Qual é o ΔT, o tempo de contato? Ele cita na questão que é 0,5 segundos. Qual a massa do tijolo? 2,5.
E qual é o valor da velocidade final do tijolo lá na colisão com o capacete? 10. Então a minha força média só pode ser 25 dividido por 0,5. Ou seja, a força média nesse impacto corresponde a 50 newtons. Observa que o peso do tijolo a gente encontrou que vale 25 newtons e que a força média aplicada nessa queda é de 50 newtons, exatamente o dobro. Ou seja, a força média equivale a 2 vezes o peso de um tijolo. Ou seja, a minha melhor resposta é aquela que está na letra A. Beleza? Valeu, galera!